Bom, continuando a leitura do livro Linnea no Jardim de Monet, de Cristina Bjork e Lena Anderson, com tradução de Ana Maria Machado. No museu. No nosso primeiro dia em Paris, tomamos o metrô, que é um trem que corre debaixo da terra, para ir a um museu chamado Marmottan. Muitos dos quadros de Monet estão lá. Uma coisa é ver as pinturas num livro, outra, bem diferente, é ver de verdade. Agora eu sei. Os quadros de Monet que estão no Marmottan foram do filho mais moço dele, Michel. Quando Michel estava com 88 anos, foi atropelado e morreu. E como não tinha filhos, deixou os quadros do pai para o museu. A maioria dos quadros está pendurada num salões imensos no andar de baixo. Lá descobrimos que Monet não pintou só ninféias. Também pintou locomotivas, igrejas, montanhas, o mar e pessoas. Havia também umas paisagens de neve, mas não gostei muito delas. Mas este aqui é lindo, seu Silvestre, afirmei. Estávamos parados na frente de um quadro com duas ninféias brancas. Cheguei mais perto da pintura para olhar melhor, e aí eu descobri que não eram flores nem nada, eram só uns borrões, umas manchas de tinta. Mas quando cheguei para trás de novo, se transformaram outra vez em ninféias de verdade, flutuando num lago, uma verdadeira mágica. Como é que ele podia saber pintar assim? Perguntei a seu Silvestre. Para pintar, ele tinha que ficar perto da tela. Como é que ele podia saber como é que ia ficar quando olhasse de longe? Não sei, deixa eu pensar. Talvez ele ficasse de longe e amarrasse o pincel numa vara bem comprida, sugeri. Acho que não, disse seu Silvestre. Acho que ele treinou muito. Levou tanto tempo pintando assim, ficou com tanta prática que sabia exatamente o que estava fazendo. As ninféias são lindas de longe, mas de perto são só uns borrões. O impressionista. Venha cá, Linnea, chamou seu Silvestre. Você tem que ver isso. Por quê? Perguntei. Eu nem tinha reparado naquele quadrinho pequeno. Era uma paisagem com uns barcos de manhã cedinho. O sol parecia um balão cor de laranja. Este é um quadro muito importante na história da arte, explicou seu Silvestre. Chama-se Impressão, Sol Nascente. Monet pintou sua impressão da luz do sol refletida na água. Depois disso, os críticos de arte, que escreviam nos jornais, começaram a chamar Monet de impressionista. E não era para elogiar, mas para implicar com ele. Achavam que pintar impressões de um momento era perda de tempo, que as pinturas deveriam ser exatas e feitas com muito cuidado, e também um pouco cinzentas e escuras. Naquele tempo, quase ninguém gostava da pintura de Monet. Achavam que era um monte de borrões, que parecia uma coisa confusa, suja, mal acabada, e com as cores tão berrantes. Mas Monet nem ligava para o que dissessem. Não queria misturar preto com as outras cores. Queria pintar suas impressões com pinceladas grandes, que brilhassem bem claras, enchendo a tela de vida. E ele via que não era só a água que cintilava. As folhas também podiam refletir o sol. E a pele das pessoas, as roupas, às vezes até mesmo paredes de pedra podiam brilhar. Mas o que Monet mais gostava de pintar era a água. Ela muda tanto. Afinal de contas, de que cor é a água? Às vezes parece azul, daí a pouco já está branca. Eram esses instantinhos que Monet tentava captar na pintura. Mas não era fácil. Esses momentos desaparecem tão rápido e é preciso uma porção de momentinhos desse para pintar um quadro. A vida inteira, Monet tentou pintar sua verdadeira impressão da luz. Nunca ficou totalmente satisfeito com os resultados, mas nunca desistiu. No segundo andar do museu, havia quadros pintados pelos amigos de Monet, que os críticos também chamaram de impressionistas. Tinha um que se chamava Pissarro. Além, alguns dos outros foram Renoir, Sisley, Berthe Morisot. Berthe era a única mulher do grupo.
Naquele tempo, mulher que queria ser pintora geralmente acabava virando dona de casa para algum pintor ou ficava sendo só modelo dos artistas homens. Monet e a maioria dos amigos eram pobres, porque ninguém queria comprar os quadros deles. No museu, há cartas que Monet escreveu implorando que lhe emprestassem dinheiro para pagar a comida, o aluguel, as tintas. Imagine só! E hoje em dia as pessoas pagam uma fortuna por um quadro de Monet. Na lojinha do museu encontrei um cartaz do meu Monet, o das Ninféias Brancas. Felizmente, não custava uma fortuna. Descemos outra vez e eu olhei o quadro de novo. Depois sentei um pouco em frente a outra pintura com um barquinho. Será que o barco ainda está lá? Perguntei a seu Silvestre. Amanhã nós vamos ver, respondeu ele. Para Giverny. Bem cedinho, no dia seguinte, tomamos o metrô para uma estação de trem chamada Gare Saint-Lazare. O trem saiu pouco depois das 8. Eu fiquei um pouco desapontada porque ele não tinha uma locomotiva a vapor, como no quadro de Monet, Gare Saint-Lazare. Só levamos 1 hora para chegar, seguindo o rio Sena. Passamos por praias, barcos, cais, casas e uma porção de árvores penduradas, que é como eu chamo os salgueiros chorões, que ficam com as folhas compridas, penduradas por cima da água, e de árvores esticadas, o nome que eu dou para os choupos, e descemos na cidadezinha de Vernon. Na estação havia bicicletas para alugar, e dá para ir de bicicleta até a aldeia de Giverny, onde fica a casa de Monet. Vocês têm aquelas cadeirinhas especiais para a gente levar criança em bicicleta? Perguntou seu Silvestre. É uma pena, mas não temos, respondeu o bicicleteiro. Eu posso ir pedalando sozinha, afirmei. Mas não nessas estradas, ponderou seu Silvestre. Por favor, seu Silvestre. Quando você crescer mais, advertiu. Hoje vamos de táxi. Ah, de táxi não, disse eu. Mas primeiro vamos comprar umas coisas para fazer um piquenique, sugeriu seu Silvestre. Ah não, piquenique não, reclamei. Mas foi bom. Encontramos uma padaria ótima e compramos um pão fininho e comprido chamado baguete. E achamos uma loja de queijos maravilhosa. Nem dava para escolher qual a gente queria. Finalmente, resolvemos levar um queijinho de cabra pequenino e um outro maior, de leite de vaca mesmo, para o caso de que eu não gostasse do de cabra. Em outra loja, compramos patê, tomates e nectarinas. Também compramos água mineral e uma garrafinha de suco de maçã para mim, além de uma garrafa de vinho pequena para seu Silvestre. Na praça encontramos um táxi que nos levou pela ponte para o outro lado do Sena e seguimos ao longo do rio. Seu Silvestre, olhe! Gritei daí a pouco. Olha ali! Dá para a gente ver a Casa Rosa! E num instante estávamos lá dentro. Seu Silvestre pagou os ingressos e deixou nossa cesta de piquenique com uma senhora na portaria. E eu logo saí correndo na frente pelo jardim adentro. É engraçado o que acontece quando a gente pensa muito numa coisa e depois conhece de verdade. Quase sempre é um pouco diferente. Seu Silvestre, disse eu, não parece nada com o que eu imaginava. Não? Repetiu meio preocupado. Não, é muito mais bonito. Nunca pensei que ia ter tantas flores assim, tão grandes, tão lindas. Se a gente tivesse olhado o jardim do alto, numa vista de cima, provavelmente ele devia parecer listrado. Listras de caminhos de cascalho e fileiras de canteiros de cores diferentes. Seu Silvestre sabia os nomes de quase todas as flores. Na fileira azul havia flores de linho, campânulas, esporinhas, delfínios, dedaleiras. Na cor de rosa havia peônias, malva-rosas e rosas. Dos dois lados do caminho mais largo havia capuchinhas se derramando, com flores alaranjadas e vermelhas praticamente cobrindo todo o chão. Era como se as flores de um lado do caminho estivessem tentando engatinhar para o outro lado. Algumas das fileiras tinham flores de todas as cores, e algumas eram tão altas que se penduravam para a frente. Eu podia passar
abaixadinha pelo meio delas e ficar cercada por todos aqueles verdes, amarelos e rosas. Depois vamos ver o pombal e a criação de perus. Eu não consigo imaginar uma ave mais engraçada e esquisita que um peru. E aqui algumas imagens das flores. Flores de linho azulzinhas, dedaleiras, hortênsias, outras hortênsias, Maria sem vergonha no pé de uma árvore, hibisco, papoulas, uma rosa entre tantas. Nós dois levamos nossas câmeras fotográficas. Eu ainda estava com meu caderno de desenho. Era difícil resolver se a gente deveria olhar ou tirar fotos. Um gato nos seguiu o tempo todo. E amanhã tem mais. Amanhã continua. Continuem ligados. E beijos floridos da No.